Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifon. Como podem ver, estou acompanhado por Ali Alizadeh, da Jadal Media. Ali, muito obrigado por se juntar a mim novamente hoje. Oi, Dan. Amigos Petrohovic, nem merengtiu com você este hoje. Sim, é realmente ótimo ter você de volta, Ali. Bem, vamos às notícias de última hora, certo? Pessoal, cliquem no botão de curtir enquanto falamos. Isso ajuda a garantir que este vídeo seja compartilhado amplamente. Então, que tal começarmos com isto, Ali? Os relatos de última hora sobre o que aconteceu no Catar e na Arábia Saudita na noite passada. O Irã, como prometido, retaliou depois que Israel atingiu o campo de gás Pars Sands, que é o maior do mundo. Eles haviam dito que iriam atacar locais de gás e petróleo em toda a região, e foi exatamente isso que fizeram. Aqui está um breve relatório da ABC News sobre o que aconteceu, e depois teremos mais atualizações e novos desdobramentos de várias fontes sobre a retaliação do Irã. Mas aqui está. As ondas de choque e a incerteza sobre os preços do petróleo e do gás só pioram nesta noite. Chamas se erguem no ar enquanto Israel bombardeia o maior campo de gás do mundo, no Irã, a espinha dorsal do setor energético do país. Vídeos que circulam online mostram chamas e fumaça envolvendo a refinaria. A ação de Israel ocorre apenas algumas horas depois de os Estados Unidos lançarem várias bombas perfurantes de 5.000 libras sobre locais de mísseis iranianos ao longo da costa no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos afirmam que os alvos eram mísseis de cruzeiro que o Irã poderia usar contra petroleiros e navios que passam por essa via marítima crucial. Nesta noite, o Irã está retaliando ao ataque de Israel contra seus campos de gás com uma intensa barragem de mísseis em toda a região. Uma enorme explosão em Riad, na Arábia Saudita, foi registrada em vídeo publicado nas redes sociais. Os céus de Dubai mostram nesta noite as defesas aéreas derrubando drones e mísseis iranianos que se aproximavam. O Irã também atingiu o maior terminal de gás natural liquefeito do mundo, no Catar, com relatos de danos extensos. Os catarianos condenaram o ataque, classificando-o como uma escalada perigosa. O Irã emitiu um novo e grave alerta nesta noite, afirmando: "Se vocês atacarem nossas instalações de petróleo e gás, faremos o mesmo." Então, Ali, esse é apenas um relatório, mas houve mais notícias sobre isso. E não apenas isso. O importante centro de GNL no Catar foi atingido não uma, mas duas vezes. De acordo com o Tehran Times, a instalação de petróleo e gás de Ras Laffan foi atingida duas vezes. Isso não envolve apenas o Catar. A Arábia Saudita também foi fortemente atingida por um ataque de drone. Aqui está um relatório da Spurs. Um drone atingiu a refinaria de petróleo Samref, no oeste da Arábia Saudita, que processa mais de 400.000 barris por dia. E aqui está outro relatório confirmando que a refinaria de petróleo de Yanbu, na Arábia Saudita, na costa do Mar Vermelho, também foi atingida. E ali, neste momento, Haifa, em Israel, está sendo atingida por disparos de mísseis iranianos. É a maior e mais crítica instalação de combustível, responsável por fornecer de 50% a 60% do combustível de Israel. Agora, Ali, enquanto tudo isso está acontecendo, e eu quero apenas a sua reação a isso, temos um F-35 suspeito de ter sido danificado por fogo iraniano. Ele fez um pouso de emergência no espaço aéreo iraniano. E enquanto você fala, Ali, quero apenas a sua reação a tudo isso, porque este parece ser um momento muito crítico para o mundo. Os preços do petróleo estão absolutamente disparando, bem acima de $100 por barril do Brent. O New York Times diz que a crise econômica pode ser pior do que a de 2008. Qual é a sua reação a esses acontecimentos e a como a guerra está se desenrolando, agora que tudo isso está vindo à tona?
Eu estava assistindo Donald Trump conversando com o primeiro-ministro do Japão há cerca de 20 minutos, e ele repetia a mesma linha de propaganda de que as capacidades de mísseis e drones do Irã estão quase acabadas. Depois, rindo, disse que eles têm quase zero capacidade de defesa antiaérea. Ao mesmo tempo, surgiu a notícia de que um F-35 foi danificado sobre o Irã, junto com relatos não apenas sobre refinarias e instalações de petróleo na região, mas também sobre Haifa, o que é muito importante. Então acho que é hora de aqueles nos Estados Unidos e no Ocidente que são um pouco mais sensatos acabarem com sua ilusão sobre o poder do Irã, porque os iranianos têm sido muito claros sobre o que fazem. Os iranianos não estão jogando esses jogos realmente complicados e astutos como Donald Trump faz. Eles são muito diretos, dizem o que querem fazer e depois fazem. O Sr. Marandi, que já participou do seu programa muitas vezes, disse no ano passado, durante a Guerra dos 12 Dias, e até antes disso, que se suas instalações de petróleo fossem atacadas, eles atacariam o Catar primeiro. As pessoas riram do Sr. Marandi. Lembro-me de Piers Morgan dizendo, você fala demais. Diz muitas coisas, e nenhuma delas significa nada. Pois bem, onde está Piers Morgan agora, para ver que o que Marandi transmitiu como uma mensagem dos militares e tomadores de decisão iranianos foi executado exatamente como declarado? E isso vai ter um impacto enorme em todo o mundo, inclusive em Piers Morgan, porque 17% do segundo maior produtor de GNL do mundo, depois dos Estados Unidos, desapareceram do mercado da noite para o dia. Isso significa que qualquer pessoa que use GNL ou outras formas de gás ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, vai pagar contas de gás mais altas no próximo mês. Então, acho que é hora de as pessoas levarem o Irã a sério e ouvirem o que eles dizem. Os iranianos afirmaram que se não conseguirem garantir sua segurança e proteção, então ninguém na região, nem Israel, terá isso também. Então, o que aconteceu nas últimas 48 horas? Se eu puder, deixe-me recapitular. Israel, que não estava conseguindo quase nada além de bombardear casas civis, e eles fizeram muito, não me entenda mal, eles destruíram até agora 42 mil prédios civis no Irã. 42 mil prédios civis. Quarteirões inteiros onde as pessoas viviam foram arrasados. Nesse sentido, eles cometeram muitos crimes de guerra. Mas em termos de objetivos militares reais, não conseguiram nada. Então, há cerca de 2 dias, eles assassinaram Ali Larijani, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã. Isso é muito importante, porque esse assassinato é uma violação absoluta do direito internacional. Quando estavam assassinando pessoas como Yahya Sinwar e outros do Hamas, a pseudo-explicação era que essas pessoas pertenciam a uma organização designada. Quando assassinaram Qasem Soleimani, disseram que o IRGC havia sido designado 6 meses antes. Mas Ali Larijani era um político civil que não tinha nenhuma ligação com qualquer organização terrorista. Assassiná-lo no meio de Teherã foi um crime de guerra absoluto, uma violação de todas as leis internacionais. Nenhum país ocidental condenou isso. A segunda questão é que Israel está vendendo esses ataques como uma forma de guerra artificialmente inteligente, guerras inteligentes orientadas por IA. Mas deixe-me dizer, a maneira como assassinaram Larijani e no dia seguinte, quando assassinaram Khatib, o ministro da inteligência do Irã, não teve nada a ver com guerras inteligentes. Para detectar onde ele estava, eles levantaram 6 ou 7 possíveis locais e bombardearam todos às cegas. Então, no lugar onde finalmente encontraram Ali Larijani, que era a casa da filha dele, em um subúrbio muito pobre de Teherã, eles mataram 105 pessoas e mataram o mesmo número de pessoas em 5 outros locais. Ou seja, 400, 200, 300 pessoas sendo mortas apenas para capturar um político iraniano. E é isso que eles chamam de guerra inteligente. Após o assassinato de Ali Larijani, eles acharam que, como ele era, de fato, a pessoa mais poderosa,
praticamente quem comandava o Estado, segundo a narrativa deles, isso iria causar um momento de choque e pavor, e que poderiam avançar de forma mais agressiva. Foi então que eles partiram para o campo de petróleo de South Pars, porque acreditavam que os iranianos estavam um pouco confusos, e que aquele era o momento de atingi-los com força e empurrá-los a não reagir, a ficarem desorientados. Muitas das vozes mais moderadas e liberais no Irã diziam que o país não deveria retaliar, especialmente contra o Catar e a Arábia Saudita, porque era isso que Israel queria. O objetivo de Israel é que os países árabes se unam aos Estados Unidos e, basicamente, ampliem essa coalizão contra o Irã. Mesmo assim, a Guarda Revolucionária e o exército iraniano atacaram duramente o Catar e foram atrás da Arábia Saudita. E veja só, ao contrário do que essas pessoas alertavam o Irã, de que a Arábia Saudita e o Catar se juntariam à coalizão. Até mesmo os Estados Unidos abriram mão da responsabilidade e negaram qualquer conhecimento da operação. Os F-Staters recuaram e se retiraram. Isso é o que é importante entender. É um momento diferente, e os iranianos não vão mais negociar, nem hesitar. Ataquem ou não. Eles já disseram claramente, qualquer forma de ataque será respondida com o dobro de retaliação na região e em Israel. Segundo problema, estamos no 20º dia da guerra. Até agora os Estados Unidos têm sofrido muitos ataques, mas isso não está sendo noticiado no Ocidente. Ontem, no meu programa, eu li que em apenas um dia, houve cerca de 7 rodadas de ataques com mísseis e 4 com drones, coordenados com a resistência iraquiana e com o Hezbollah. Até agora, os Houthis e o Ansarullah nem sequer apareceram em cena. Estão sendo reservados para desenvolvimentos e fases muito posteriores da guerra. E por isso você não vê isso. Mas até agora, as bases americanas estão quase concluídas. Se dependesse de Trump, ele teria fechado todas as bases americanas amanhã e deixado a região. Mas eu concordo. Israel ainda não foi atingido com força suficiente, e isso é importante. Enquanto Israel não sentir dor o bastante, esta guerra não vai acabar. Ninguém no Irã esperava que Israel sentisse essa dor antes do dia 30 ou 35, mais ou menos. Os iranianos foram muito claros, dizendo que estão desmontando os anéis de defesa aérea de Israel camada por camada e que isso vai levar um tempo. Da última vez, na guerra de 12 dias em junho de 2025, levou cerca de 8 ou 9 dias para derrubá-los. E foi então que começamos a usar nossos mísseis pesados, como o Khorram, Shahar-4 e o Khaybar. Foi nesse momento que os israelenses sentiram a dor e pediram um cessar-fogo. Chegaram até a pressionar Trump para negociar um. Desta vez vai demorar mais, porque os israelenses estavam preparados. Eles tinham muito mais mísseis antiaéreos. E então, só agora, a dor contra Israel está começando. Nos últimos 2 ou 3 dias, os iranianos colocaram em ação os mísseis pesados, e só agora estamos ouvindo falar de grandes danos a infraestruturas e instalações importantes de Israel. Ontem atingiram a estação de trem de Tel Aviv, hoje foram atrás da refinaria de Haifa. Então, tenha paciência. Espere mais uma semana e você verá do que os iranianos são capazes. Todos esses mitos sobre o Irã estar ficando sem mísseis e drones são apenas mais mentiras delirantes contadas ao público. O mesmo tipo de mentira que diz que se um líder iraniano for assassinado, os iranianos se renderão como os venezuelanos fizeram. São mentiras delirantes, alimentadas ao público. Não, o Irã tem drones e mísseis suficientes para lutar nesta guerra por mais de um ano, por anos. E a segunda mentira é que a capacidade do Irã de fabricar mísseis e drones foi destruída. Como isso poderia ser? O Irã é o fabricante original dessas coisas. Essas são indústrias nativas do Irã. São todas invenções iranianas. E o Irã tem cerca de 92 milhões de habitantes, recursos minerais suficientes e produz de tudo. É um país autárquico, um país autossuficiente, graças a 14 anos de sanções e 47 anos de isolamento em relação aos Estados Unidos. Sim,
O Irã poderia ter ficado sem mísseis se você o tivesse atacado em 1987, quando ainda era um estado jovem. Mas agora, depois de 47 anos de isolamento, o Irã nunca ficará sem nada, porque é capaz de produzir tudo por conta própria. O Irã não compra seus mísseis da China ou da Rússia. Não compra as peças de seus drones de outros países. Produz tudo internamente. E deixe-me dizer algo ainda mais interessante. Enquanto conversamos, hoje é o dia 20, nos últimos 20 dias, os iranianos já aprimoraram seus drones. Eles já atualizaram seus mísseis. À medida que a guerra se desenvolve, eles obtêm informações sobre como os mísseis atingiram, quais foram interceptados e como os drones do inimigo atacaram o Irã e assim por diante. Depois, eles descem para o porão, subterrâneo, engenheiros trabalhando para desenvolver e aprimorar os mísseis de uma forma ou de outra. É uma situação muito dinâmica no Irã. Os iranianos eles estão mudando e, qual é a palavra? Estão constantemente aprimorando suas armas conforme avançamos. Então acho muito importante entender que Trump, especialmente Trump e sua equipe, estão contando grandes mentiras ao público. E o Irã está contando que essa guerra seja muito longa. Ninguém no establishment iraniano tem pressa em encerrá-la. Então, mesmo que Trump apareça amanhã e ofereça ao Irã algum tipo de acordo de paz, ninguém no Irã o aceitará, porque sabem que enquanto Israel não tiver sido punido o suficiente, não tiver aprendido a lição, a ponto de não atacar o Irã por pelo menos 10 a 15 anos, qualquer coisa aquém desse tipo de dissuasão não significa nada, não é útil. E deixe-me te dizer por quê, de um ponto de vista político real, muita infraestrutura iraniana foi danificada. E se o Irã quiser construí-lo, o Irã vai precisar de algum investimento da China. O Irã vai precisar de investimento de outros lugares. E quem investiria em um país que está sujeito à possibilidade de outra invasão ou ataque em 3 anos, em 2 anos? Especialmente a infraestrutura petroquímica e de petróleo do Irã. Eles precisam de investimento de longo prazo. Mesmo antes desta guerra, porque estavam exaustos e envelhecidos devido às sanções, eles queriam 15 anos de estabilidade. Portanto, enquanto o Irã não tiver restabelecido sua capacidade de dissuasão por um bom período de 10 a 15 anos, esta guerra não vai acabar. O Irã não tem pressa em encerrá-la. Sim, esses são ótimos pontos ali. E eles realmente colocam tudo isso em um contexto que, é claro, não está sendo considerado por Washington. Mas isso significa que, infelizmente, as pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente estão terrivelmente privadas desse tipo de informação. Agora, eu queria mostrar... Bem, você disse que o Trump está mentindo descaradamente agora. E não é só você que está dizendo isso. Então, o ataque a Qatar Energy... Esse é um centro crítico, responsável por fornecer 20% de todo o gás do mundo. Agora, Donald Trump disse que teve uma grande resposta a isso. Uma resposta massiva. Não sei se você viu ali, no Truth Social. Foi compartilhado por toda parte, no X. Não vou ler tudo, mas basicamente o que ele diz é que ele não teve nada a ver, que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com o que aconteceu no campo de gás de South Pass. Ele disse que o Qatar absolutamente não tinha nada a ver com nada disso. Então, por que seria atingido? Ele prometeu que Israel não atacaria mais os locais de energia. E, claro, ameaçou bombardear South Pass ainda mais fortemente se o Irã não parar seus ataques a instalações regionais de petróleo, gás e energia. Depois ele diz que não vai fazer isso por causa do impacto que teria sobre o povo iraniano, segundo ele. Agora, eu quis mostrar isso ali, porque contradiz completamente essa afirmação. O Wall Street Journal publicou hoje uma matéria dizendo que por toda a região do Golfo, mísseis terrestres têm sido usados contra o Irã desde o início, na verdade, desde 20 de fevereiro, no ataque inicial. Então, isso contradiz completamente a afirmação de que a região do Golfo não tem nada a ver com esta guerra.
que o Catar não tem nada a ver com nada do que os Estados Unidos estão fazendo. Isso apenas mostra uma completa e total falta de respeito pela verdade ali. Mas eu queria a sua reação a isso, porque o que o Irã está fazendo é muito importante. Está causando todo tipo de pânico, acredito, e choque. E parece que a verdade está completamente desmentindo toda a situação quando se trata de Trump, dos Estados e do lado israelense. Qual é a sua reação a isso? Então, antes de tudo, todos esses países têm algo a ver com essa guerra, porque por muitos anos ficaram de braços cruzados e aproveitaram o fato de o Irã estar sendo sancionado e intimidado pelos Estados Unidos. Todos achavam que a falta de ação e a contenção do Irã eram sinais de fraqueza. Agora percebem que não era fraqueza. A contenção do Irã se devia ao fato de não querer trazer a guerra para a região. E, finalmente, depois de tentar todos os meios possíveis para alcançar a paz, inclusive enviando o ministro das Relações Exteriores de Omã na noite anterior ao início da guerra, na sexta-feira, 27 de fevereiro, à CBS, dizendo que o Irã estava até disposto a discutir e negociar seu programa de mísseis. Tudo. O Irã demonstrou total boa vontade. E quando a guerra começou, não sei quantas pessoas já disseram isso antes, ficou claro que seria uma guerra regional. Agora, deixe-me dar apenas um exemplo. Essas refinarias de South Pars extraem petróleo e gás do campo de South Pars. Esse campo é um campo conjunto de petróleo e gás compartilhado entre o Irã e o Catar. Nos últimos 20 anos, por causa das sanções, o Irã não conseguiu concluir suas instalações para a extração de gás e petróleo, enquanto os catarianos conseguiram. Os números são absurdos. Chegam a cerca de 600 ou 700 bilhões de dólares, segundo algumas pessoas. Então, os catarianos têm saqueado um campo conjunto de gás e petróleo, e o Irã não conseguiu obter sua parte por causa das sanções. Aí os israelenses chegam e destroem as instalações do Irã para que os catarianos possam tirar ainda mais. Portanto, não. Esta não é uma guerra apenas entre o Irã e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm participação em todas essas empresas. Os Estados são os principais beneficiários do que está acontecendo no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Esses são estados vassalos, são estados clientes dos Estados Unidos. Mesmo o Catar, que foi bombardeado ontem, recentemente fez um acordo com a ExxonMobil e tem muitas joint ventures com empresas americanas, assim como a Aramco e as empresas dos Emirados. Então, esses não são países árabes soberanos que o Irã invadiu. Veja só, toda a segurança deles é controlada pelos Estados Unidos. Esses são estados dos Estados Unidos, com a diferença de que pelo menos Wisconsin tem um senador no Senado e alguns deputados, enquanto o Catar não tem nenhum deputado nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos precisam de dinheiro, eles vão lá, oferecem o dinheiro, compram títulos americanos e depois têm algo a dizer sobre isso. Então não, o Irã não atacou o Catar. O Irã atacou interesses americanos que estavam localizados no Catar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, do ponto de vista iraniano, não há diferença entre Israel e os Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos, especialmente no Oeste, muitas pessoas, incluindo eu mesmo, falam sobre o fato de que a América foi sequestrada por Israel. E isso é verdade. Mas do ponto de vista da liderança iraniana, eles não conseguem diferenciar. Eles dizem, um míssil vem contra nós de uma guerra conjunta entre Israel e os Estados Unidos. Nós revidamos contra os dois. Não conseguimos diferenciar. Não vamos ficar parados estudando por 3 semanas para ver se foi Israel com o conhecimento dos Estados Unidos ou não. Israel nos ataca. A América é atingida de volta. A América nos ataca. Ambos são atingidos de volta. Não nos importamos. E em terceiro lugar, uma coisa importante. Essa é uma declaração impressionante. Depois de 19 dias de Trump dizendo que o Irã foi obliterado, que o Irã não existe mais, que o Irã não significa nada, que o Irã é como o ex-Irã, que os mísseis iranianos não vêm mais,
De repente ele aparece de uma forma muito educada, apologética, encolhendo os ombros e dizendo: eu não sabia. Por favor, não ataquem de novo. Vamos ser francos, não ataquem de novo. Claro que é o seu próprio estilo. No final, ele precisa mostrar seu lado agressivo e dizer: se vocês atacarem, eu vou revidar. Mas o que você pode fazer, Sr. Trump? O que você pode fazer? Você quer atacar tudo, como ameaçou tomar a ilha de Kark? O que você pode fazer? Trump está demonstrando uma falta constrangedora de astúcia e profundidade política, porque está fazendo afirmações que no dia seguinte, se tivesse consultado qualquer um de seus militares, não o Peter Hegseth, que é um lunático, mas qualquer um de seus generais mais experientes do exército, eles teriam dito a ele: não diga isso. Deixe-me dar alguns exemplos. Exemplo número 1. Bombardear as instalações de petróleo da ilha de Kark. Sabe o que vai acontecer se fizerem isso? A água ao redor da ilha de Kark, no Golfo Pérsico, ficará completamente poluída, o que significa que não poderá ser usada para dessalinização. O Irã não se importa com isso. Apenas cerca de 2% da água iraniana vem de usinas de dessalinização, enquanto cerca de 70% da água do Golfo vem desse processo. Então, atacar Kark e bombardear as instalações de petróleo da ilha de Kark significa que o Catar, parte do Bahrein e os Emirados Árabes Unidos vão ficar com sede pelo resto do ano. Ele está inventando coisas sem nem considerar as consequências. Segundo, o mais impressionante e irônico é que eliminar o petróleo iraniano e destruir as refinarias do Irã significa que haverá menos petroquímicos, menos petróleo e menos GNL no mundo em geral. O que acontece então? O preço sobe. É por isso que Trump permite que o Irã exporte seu petróleo. Isso é muito engraçado. Enquanto o Irã impõe sanções a todos esses países árabes, e o Irã, um país que sofreu com sanções por 14 anos, agora é sancionado pelo Ocidente, está dizendo: sem mais petróleo para vocês. Mas os Estados Unidos permanecem em silêncio, permitindo que os petroleiros iranianos vão para onde quiserem. Por quê? Porque se 2 milhões de barris por dia de petróleo iraniano também forem retirados do mercado, o preço não ficaria em 127, vai chegar a 150 amanhã. Então, de certo modo, dá para ver o quão desesperado Trump está e como ele se encurralou nessa situação em que não pode se mover nem para a esquerda nem para a direita. Se ele aumentar a pressão sobre o Irã, o preço do petróleo vai subir ainda mais. Então, quando ele fala em enviar tropas ao Irã, os iranianos dizem, como Arafat disse uma vez: sim, estamos esperando por eles, porque não temos a chance de enfrentá-los cara a cara. Por favor, mandem suas tropas. E tudo isso se baseia na representação caricata e distorcida do Irã e de seu poder militar, porque desde o primeiro dia retrataram o Irã como um país muito pequeno e enfraquecido, que vai colapsar ou se render. Se eles tivessem analisado as capacidades do Irã, quão enraizado e autônomo era seu exército, e quão descentralizada era sua estrutura de comando, não teriam entrado na guerra em primeiro lugar. Ou, se tivessem entrado, teriam se preparado para uma guerra muito longa e custosa. E tenho certeza de que nessa situação, teriam percebido que não valia a pena. Não valia a pena. Então estamos em uma situação em que atacar o Irã está se tornando incrivelmente caro para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, ele não tem uma rota de saída, porque todas as suas rotas de saída foram destruídas. Assim, ele precisa esperar, perdendo cada vez mais, especialmente na economia, nas próximas 3 ou 4 semanas, sem poder fazer nada específico a respeito. Bem, suas palavras ali estão se concretizando na realidade. Poucos minutos antes deste programa, foi anunciado que os Estados Unidos estão buscando pelo menos mais 200 bilhões de dólares para continuar esta guerra. Dizem que Donald Trump, supostamente, ainda não decidiu o que fazer com esses cerca de 2.500 fuzileiros navais que zarparão do Japão na próxima semana. Eles devem chegar ao Oriente Médio em cerca de uma semana. E Scott Bessent acabou de dizer ali
que os Estados Unidos podem possivelmente suspender as sanções, remover as sanções dos petroleiros iranianos que estão no Estreito de Hormuz. É simplesmente absurdo. Quando ouço isso, penso em pura absurdidade. Mas qual é a sua avaliação disso? Porque são exatamente esse tipo de movimento que os Estados Unidos estão realmente fazendo. Vimos o F-35 abatido, estamos vendo a incapacidade de proteger todos esses locais de gás e petróleo militarmente. Mas, quando se trata das maquinações políticas de tudo isso, também estamos vendo eles se entrincheirarem, uma tentativa de se manter firmes, apesar de todas essas crises crescentes. Qual é a sua avaliação disso? Por que os Estados estão se entrincheirando, apesar de todos esses problemas? Você disse que não há uma saída. Bem, aqui está a saída que eles estão escolhendo. Não há saída. Não há mais saída. As coisas mudaram para o Irã. Não é mais o mesmo Irã. Um mês atrás, isso realmente teria forçado os iranianos, especialmente com as disputas internas no país e as diferentes facções, a pressionar a liderança, dizendo: "Vamos lá, isso é incrível, deveríamos aceitar a oferta, seguir para o conflito com os Estados Unidos, normalizar as relações, reduzir as tensões." Agora as coisas mudaram. E Trump mudou tudo. Trump assassinou um líder espiritual iraniano. E isso, por si só, é algo que não pode ser compensado pela remoção das sanções. Seus seguidores, pelo menos 20% da sociedade iraniana, não vão aceitar nenhum acordo desse tipo como uma saída, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como eu disse, grande parte da infraestrutura iraniana foi danificada, e o Irã não quer nada menos do que restabelecer sua capacidade de dissuasão e alcançar uma paz duradoura. Quero dizer, suspender as sanções já não importa mais. Porque, de certo modo, Danny, Trump ajudou o Irã a mudar suas expectativas e elevar seu limiar de dor. Esse limiar já estava muito alto durante a Guerra de 12 Dias, e nesta, assassinando cada comandante, vindo com esse choque e pavor, tudo isso. E assim ele endureceu o país. Agora, de certa forma, o Irã é a prova de terror, a prova de assassinato, porque já experimentou uma dor tão aguda ao perder sua liderança em um ataque muito surpreendente. E ao mesmo tempo, o Irã experimentou o próprio poder. Agora, as pessoas que há um mês diriam não vamos entrar em uma grande guerra com uma superpotência, descobriram o quanto o Irã tem potencial. Há um mês, nem eu teria pensado que ter o forte controle do Estreito de Hormuz é mais poderoso do que uma bomba nuclear. Sou uma das pessoas que defendiam que o Irã deveria obter energia nuclear como forma de dissuasão. E agora acho que o Irã não precisa disso. Seu Estreito de Hormuz é mais forte do que qualquer bomba de hidrogênio. E nós não sabíamos disso. E o Irã não vai abrir mão disso. Portanto, o mundo deve entender que de agora em diante, o Irã está no comando do Estreito de Hormuz. Da mesma forma que os aliados mais importantes do Irã no Iêmen controlam Bab al-Mandab, o segundo maior estreito, que é a entrada para o Mar Vermelho, as coisas estão mudando. Os Estados Unidos poderiam ter evitado isso se tivessem cedido um pouco, 1 centímetro, ao Irã há um mês. Vai e leia tudo isso. Havia informações dizendo que os iranianos foram absolutamente cooperativos em janeiro e fevereiro e que realmente não queriam essa guerra. Então, Trump criou essa guerra. Trump forçou o Irã a uma guerra de existência. E agora o Irã a assumiu e não vai abandoná-la até alcançar seu objetivo, que é uma medida punitiva profunda o suficiente contra os Estados Unidos e Israel para criar uma paz duradoura. A segunda coisa é que as pessoas podem achar que o Irã está agindo como um louco, saindo por aí, lançando mísseis para todos os lados. Mas fiquei surpreso ao ver que há um jogo de xadrez por trás desses ataques. O Irã tem sido tão calculista que é inacreditável de assistir. Já critiquei muitas dessas ações antes, mas agora consigo ver que é quase como tecer um tapete iraniano, com tanta precisão.
Eles não estão apenas atacando lugares para assustar os países do Golfo. Estão basicamente atingindo a base do petrodólar, o alicerce do sistema financeiro dos Estados Unidos. Você provavelmente já ouviu isso, que o Irã permite que qualquer petroleiro que negocie petróleo em yuan, em RMB, passe pelo Estreito de Hormuz. Então, enquanto você não fizer parte do sistema do petrodólar, é bem-vindo a cruzar o Estreito de Hormuz. E isso é interessante. Irã, Rússia e China estão coordenados, seja de forma direta, consciente ou até mesmo por algum tipo de lógica invisível. Eles estão muito coordenados. Se os Estados Unidos quiserem mais petróleo agora, precisam liberar e aliviar algumas das sanções contra a Rússia. Depois, precisam aliviar as sanções contra o Irã. E em meio a tudo isso, o Irã diz que esses acordos devem sempre ser feitos em yuan, em RMB, para beneficiar a China e ajudar a desdolarizar as transações. Onde quer que você olhe, qualquer coisa que os Estados Unidos façam acaba se voltando contra eles. Essa é a parte interessante. Passando novamente dessa guerra tão intensa, parece que Donald Trump, sem saber, acelerou o movimento da história, porque a história já estava caminhando em direção à multipolaridade. E Trump, com sua estupidez, apenas acelerou isso. Acelerou a desdolarização, acelerou o enfraquecimento e o declínio do Império Americano. Tenho certeza de que, até o fim desta guerra, muitas coisas que levariam 3 ou 4 anos já terão sido alcançadas em termos do declínio do Império Americano. Mais um ponto que você mencionou. Eu conheço alguém do Irã que viu como as sanções destruíram a vida de pelo menos 3 gerações. Eu vi como 3 ou 4 milhões de iranianos deixaram o país por causa dessas sanções, como elas paralisaram as universidades e a pesquisa no Irã. E o Irã realmente tentou de tudo para remover algumas das sanções por meio de negociação, boa vontade e cumprimento de suas obrigações sob o JCPOA, mas não conseguiu nada. Para mim, é muito irônico que agora os Estados Unidos estejam retirando as sanções do Irã, porque no fim das contas é como uma lição de realismo. É preciso trazer alguém como Mearsheimer. É uma lição de realismo. O poder vem do canhão, da arma, não da diplomacia. Sim, e eles estão afirmando, Scott Bessent estava afirmando ali, que isso iria enfraquecer o Irã. Em primeiro lugar, as sanções deveriam enfraquecer o Irã. Então agora acabar com as sanções é que vai enfraquecer o Irã. Quer dizer, é um verdadeiro malabarismo mental. E quero enfatizar que o que você está dizendo sobre o Estreito de Hormuz é absolutamente 100% verdadeiro, porque o Irã acabou de anunciar que vai começar a instituir uma taxa no Estreito de Hormuz. Isso é uma demonstração de controle sobre essa via marítima. O que ali, o Irã já vem demonstrando ao longo desta guerra. Eles estão exportando quase tanto, ou até tanto petróleo, quanto exportavam antes mesmo de a guerra começar. Então, com essas ações, eles estão demonstrando que não apenas controlam isso, mas que é uma grande declaração, não apenas para o povo iraniano, mas para o mundo. Isso significa que toda a economia global mudou por causa da agressão dos Estados Unidos e de Israel. Uma agressão que, como você disse, está ferindo pessoas, matando pessoas, danificando a infraestrutura civil. Mas não é, quero dizer, o que acabei de dizer sobre o Estreito de Hormuz não fazia parte dos objetivos que o Haas e Israel perseguem. Muito pelo contrário. Então é interessante. Ontem, quarta-feira, o Sri Lanka anunciou um dia de folga para todos. Fecharam o país. E as Filipinas pediram que as pessoas trabalhassem remotamente 4 dias por semana, se não me engano. O efeito disso é muito parecido com o da pandemia de Covid. E até agora tem sido maior do que a guerra entre Ucrânia e Rússia. É enorme. Você vai ver, em algumas semanas, se isso continuar, eu acho que vai, o efeito também nos países ocidentais, no sistema de transporte, em fechamentos parciais, aqui e ali. Então é interessante que Donald Trump esteja quase que inadvertidamente criando algo que pode levar a uma crise financeira.
É algo que pode ter um impacto imenso, e ele nem sequer pensou nisso antes de ir até lá. É por isso que os países europeus estão tão irritados com ele. Eles estão irritados porque vão pagar o preço de um jeito ou de outro. Se juntarem a ele, o que não vão fazer, porque sabem que o Irã também os punirá, então pagarão o preço de qualquer forma. E, na verdade, nem é possível abrir o Estreito de Hormuz. Um jovem de 18 anos, com um lançador de foguetes portátil, poderia fechar o Estreito de Hormuz. Então, falar em abri-lo é uma piada. Se eles entrarem, esse é um problema. Se eles não entrarem, ainda terão que lidar com o aumento dos preços, a inflação, tudo isso. E Trump não negociou com nenhum deles. Segundo o Wall Street Journal, apenas 4 pessoas faziam parte da equipe de negociação e tomada de decisão. Rubio, Paxton, acho que Vance, Witkoff e Jared Kushner. Um grupo muito pequeno estava em discussão com Trump sobre atacar e como atacar. E assim, ele impôs consequências enormes para Israel e para todo mundo, sem sequer passar pelas instituições americanas habituais. Compare isso com a Guerra do Iraque em 2003, que foi outra guerra ilegítima e ilegal imposta pelos Estados Unidos. Mas naquela época, George W. Bush, que também era um belicista, pelo menos teve que passar pelo Congresso, teve que passar pelo Senado. Eles tinham todas essas diferentes comissões, com muitos grupos de estudo e universidades envolvidas. Depois foram as Nações Unidas. Então Colin Powell apareceu e tentou convencer o Conselho de Segurança sobre isso. Eles conversaram com os europeus. Chirac, como se sabe, disse não, e isso foi algo oficial entre a Europa e os Estados Unidos. Mesmo assim, eles não conseguiram conquistar o Reino Unido. Tony Blair acompanhou. Então, pelo menos, eles seguiram um processo 100 vezes mais elaborado do que este. E mesmo naquela época, lembro que eu era bem mais jovem, começando a participar do movimento contra a guerra. As pessoas diziam que aquilo não era suficiente, que os Estados Unidos deveriam formar uma verdadeira coalizão global. Aquilo não era uma coalizão global de verdade. Mas quando você compara com hoje, aquilo foi uma tentativa muito mais cooperativa. 4 pessoas em uma gangue decidiram fazer isso. Organizações mafiosas têm processos de tomada de decisão melhores para seus assassinatos e suas ações do que esta aqui. É incrível. Acho que o povo americano deveria estar muito, muito irritado com o que Trump fez com eles. Porque toda vez que enchem o tanque, deveriam saber que esta não é uma guerra feita pelo governo. Esta é uma guerra que Trump e 4 de seus comparsas fizeram. Esse é o governo, um homem e 4 de seus comparsas. Mesmo em ditaduras, há processos de decisão melhores. Um ditador tem pessoas em sua corte que o aconselham e eles discutem as coisas nos bastidores. Isso é incrível. Sim. E mesmo que existam, por exemplo, Israel, e claro, interesses financeiros, interesses do complexo militar industrial, mesmo que todos eles tenham motivos para ir à guerra com o Irã, tentar destruir o Irã, pressionar por uma mudança de regime no Irã, por quaisquer razões, certo? O Irã como alternativa, o sistema político do Irã, a relação do Irã com a Rússia, todos esses motivos. Ainda assim, toda a grande mídia, em sua maioria, com exceção da Fox News, está satisfeita com a força como isso aconteceu. E isso, eu acho, é uma grande indicação exatamente do que você disse. Não apenas sobre a tomada de decisões, mas também sobre a metodologia. A forma como esta guerra tem sido conduzida está gerando muita raiva, até mesmo dentro do próprio establishment, o que levanta a questão ali. Há tantas mentiras sobre o Irã neste momento, se espalhando por todo o espectro político nos Estados Unidos e no Ocidente. Sistemas de defesa aérea, apesar de 17 aeronaves abatidas, além de drones Hermes e MQ-9 Reaper, e agora o F-35, que precisou fazer um pouso de emergência hoje. E ainda assim dizem, os mísseis acabaram, certo? Eles não têm mais mísseis. O Irã tem sim. Bem, de acordo com os dados calculados aqui,
O Irã, na verdade, em 18 de março, registrou praticamente o mesmo número de ataques com mísseis e drones, em termos de volume, que no início desta guerra. Então isso não é verdade. E claro, o Irã, ao domínio aéreo, todas essas mentiras acontecendo agora ali. Militarmente, parece haver uma grande campanha para retratar o Irã como muito fraco. Fico me perguntando, por que você acha que isso está acontecendo? E o que exatamente podemos esperar a partir daqui? Porque o Irã está dizendo que vai continuar e continuar. E agora, alguns estão se perguntando se esses ataques com mísseis e drones estão se tornando mais frequentes nos últimos dias. Talvez o Irã ainda tenha mais cartas na manga do que vimos até agora. Maybe Iran has even more up its sleeve than what we've seen thus far. Não precisa necessariamente se tornar mais. Porque lembre-se, Dani, nas primeiras semanas das ações do Irã, eles tinham apenas um objetivo. E esse objetivo era esgotar os mísseis antiaéreos dos Estados Unidos e de Israel. E agora sabemos que Dubai tem muito pouca defesa antiaérea restante. A maioria das bases americanas está ficando sem, e Israel começou a ficar sem muitas dessas camadas de mísseis antiaéreos. É por isso que agora o Irã pode trazer seus mísseis um pouco mais caros. Então essa foi a estratégia desde o primeiro dia. Os iranianos que estão por trás dos lançadores nem acompanham as notícias. Eles nem estão prestando atenção nisso. Então Trump está perdendo tempo com essas táticas de guerra psicológica, dizendo que eles ficaram sem mísseis ou não, porque aqueles que estão no comando tomaram suas decisões muito antes disso. Eles se prepararam para perder a cadeia de comando, sabendo que o assassinato é possivelmente a arma mais perigosa, poderosa e comum de Israel, porque veem Israel como um estado terrorista. Então isso é possível. Foi dito a eles que, se não ouvirem nada do centro, esse é o sinal. Eles devem continuar pelas próximas 2 semanas. Depois semana 3, semana 4, semana 5, semana 7, semana 8, semana 9, semana 10. O que eles fizeram foi designar muitas camadas de comando, de modo que se o primeiro comandante for morto ou martirizado, a segunda camada assume, depois a terceira e assim por diante, até 8 camadas. Ouvi dizer que essa cadeia de comando foi estabelecida para o caso de assassinatos. E eles também receberam um programa sobre o que fazer nos próximos meses. Na primeira fase é esgotamento. Depois você traz os grandalhões, seus grandes drones e mísseis e começa a atacar esse conjunto de alvos. Do ponto de vista iraniano, esse diagrama não tem nada a ver com a forma como os americanos ou israelenses destruíram os lançadores iranianos. E deixe-me dizer, o que Trump e Netanyahu dizem sobre atingir os lançadores iranianos. Parte disso é verdade. Mas, na verdade, isso aumenta o poder do Irã. Ontem eu estava conversando com alguém que disse que em Kermanshah eles estão trazendo de volta homens grandes, de 110 quilos, 90 quilos, em um pequeno saco de 5 quilos. Esses são os jovens iranianos por trás dos lançadores de mísseis, permanecendo lá, apesar de todas as ameaças e da possibilidade de assassinato. E eles ficam lá e continuam. Se um deles é martirizado, o próximo assume. Um lançador é destruído, eles trazem o próximo dos depósitos. Essa é a resiliência importante que o país tem. É por isso que é um absurdo quando as pessoas pensam que o Irã é feito de mísseis e drones. O Irã é feito de pessoas que têm uma imensa resiliência e a vontade de resistir. Resistir porque estão defendendo seu país contra agressores. Tenho certeza de que, se um país agressor atacasse os Estados Unidos hoje, as pessoas se comportariam de forma diferente daquelas que são enviadas a 10, 15, 20 mil quilômetros de casa para matar estranhos que nem entendem, nem sabem por que estão lá. É por isso, porque os iranianos estão se defendendo. E essa é uma ideologia forte. Eles têm vontade de independência, têm muita determinação para permanecer atrás dos lançadores para se tornarem mártires, e então vem o próximo, enquanto ao mesmo tempo estão fabricando mais lançadores. É por isso que a imagem vendida sobre o Irã é um absurdo. Absurda, uma mentira do começo ao fim, de que o Irã está controlando tudo. O Irã não fica sem nada. É por isso que esses mísseis continuarão.
Nos últimos 4 dias, cada míssil carregou uma ogiva de 1 ou 2 toneladas, 1.000 quilos, 2.000 quilos. A maioria deles são ogivas de fragmentação ou de múltiplas cabeças. Então, quando são lançados, é impossível para os israelenses detectá-los. E é por isso que a cada dia que passa, a dor será cada vez maior para Israel. Então deixe-me apenas dizer por quê. A mentira vem dos israelenses. Think tanks israelenses e a mídia voltada para Israel estão contando essas mentiras a Trump e a sua administração. Porque Israel acredita que a cada dia que passa nesta guerra está conseguindo destruir mais da infraestrutura do Irã e enfraquecer o poder iraniano a longo prazo. Sim, é verdade. Se esta guerra chegasse ao 208º dia, Israel já teria danificado grande parte da infraestrutura do Irã. Então, de certo modo, se eu quisesse mostrar, o Irã estava aqui e Israel estava acima. Mas no 3º dia, o Irã se levantaria. E no 4º dia, a dor que o Irã infligiria seria muito maior. É por isso que acho que ainda é cedo demais na guerra para julgar se a estratégia de Israel de prolongá-la por meio dessas mentiras é eficaz ou não. Em 2 semanas, tenho certeza de que Netanyahu estará implorando a Trump para propor e impor um cessar-fogo ao Irã, da mesma forma que fez antes. Everything towards ways. Sim, quero dizer, há indícios de que isso já está acontecendo. Claro, são relatos não confirmados, mas há membros de alto escalão do chamado Gabinete de Israel que já vem dizendo que esta guerra foi um fracasso em termos de seus objetivos. E também há relatos não verificados, relatos não confirmados. Mas o Dropside News informou ontem que houve várias tentativas do governo Trump de entrar em contato com o Irã após tudo o que aconteceu. Os F-35, o direcionamento de petróleo e gás pelo Irã. E claro, o Irã tem sido muito firme em sua postura, que é, não terminamos até conseguirmos o que queremos. Então isso leva a... Ali eu queria te perguntar, enquanto nos aproximamos do final aqui, você mencionou que isso é uma guerra regional. Você mencionou que o Iêmen ainda não entrou. O Hezbollah está lutando muito intensamente contra Israel neste momento. A resistência iraquiana também está envolvida, embora o CENTCOM dos Estados Unidos diga o contrário. Mas a resistência iraquiana assumiu a responsabilidade por derrubar um K-135. Quero dizer, estamos diante de uma guerra regional neste exato momento. Eu não sei como os Estados Unidos, Ali, talvez você possa nos ajudar a entender, como os Estados Unidos e Israel podem vencer uma guerra dessas, especialmente quando nem todos os elementos ainda entraram em ação. Tenho pensado que quando a situação econômica se tornar absolutamente, incontrolavelmente e intoleravelmente dolorosa, será então que o Iêmen realmente vai intervir e fechar Bab al-Mandeb. E isso vai levar a uma catástrofe como nunca vimos antes. Então, quais são seus pensamentos sobre a natureza regional dessa guerra e como isso afeta o cálculo e a trajetória dela? Essa guerra foi vendida aos Estados Unidos por meio da repetição de uma mentira por muitas pessoas, incluindo alguns liberais, que hoje são contra a guerra, dizendo que o Irã havia sido enfraquecido após o assassinato do mártir Said Hassan Nasrallah e após o colapso do Estado de Assad na Síria e sua fuga para a Rússia. Eles continuaram dizendo que o Irã é fraco, fraco, fraco. E essa suposta fraqueza se tornou o pretexto para Trump atacar. E agora, o que vemos? O mesmo Hezbollah enfraquecido, o Hezbollah que supostamente havia sido degradado e precisava ser totalmente desarmado, na verdade paralisou Israel. Quero dizer, no norte de Israel, e não apenas no norte, o Hezbollah está lançando foguetes e mísseis contra Tel Aviv. Mais de 200 mísseis nas 2 primeiras semanas. Isso é inacreditável. Então você pode ver que o Hezbollah não foi degradado, sim, talvez parcialmente enfraquecido, mas esses são grupos de resistência. E o exército do Irã é um estado militarmente resistente. A resistência nunca pode ser obliterada, porque está no, digamos, como Trump gosta de dizer, DNA do povo.
Se você está sendo atacado, invadido e ocupado, tem todo motivo e vontade de revidar. É por isso que o Hezbollah não foi degradado. E você pode ver que é isso que temos feito. A resistência iraquiana, sobre a qual continuávamos ouvindo que tinha acabado, desaparecido e precisava ser incorporada ao restante do exército iraquiano. A resistência iraquiana fez tanto que os Estados Unidos acabaram sendo expulsos do país. Você deve se lembrar, na semana passada, mais ou menos nessa época, primeiro eles deram um aviso para que os americanos mantivessem um perfil discreto. Depois perceberam que não. Isso era perigoso demais. Eles pediram que todos os americanos no Iraque deixassem o país. Então, de certo modo, o Irã até agora, com a ajuda da resistência iraquiana, libertou o Iraque dos remanescentes da ocupação americana. E isso é muito importante. Se o Irã conseguisse eliminar as bases americanas restantes no Iraque, já que o país ainda está parcialmente ocupado, isso seria uma grande vitória. Significaria que, finalmente, depois de cerca de 23 anos, com a ajuda do Irã, o povo iraquiano poderia desfrutar de liberdade e libertação dos americanos. Esse é o segundo ponto. E como eu disse, a ausência do Ansarullah tem sido motivo de especulação para muitas pessoas. O Ansarullah ainda não precisa entrar. Sua entrada nessa guerra deve causar choque e pavor. E os iranianos não querem isso agora. Eles estão apenas se aquecendo. Os iranianos estão apenas começando, com um plano de muito longo prazo. Então Ansarullah entrará em ação quando o Irã quiser obter vantagem. Até agora, o Irã está apenas tentando se firmar e estabilizar sua posição. O Ansarullah entrará no jogo na fase final, como eu disse. Mas vamos voltar. Você me perguntou antes sobre Trump e a mídia. Em sua postagem no Truth Social há 2 dias, ele mencionou a mídia de notícias falsas e ruins, como o New York Times, e jornais da esquerda radical, como o Wall Street Journal. Então, de certo modo, seria preciso ser muito iludido para chamar o Wall Street Journal de esquerdista, considerando que ele pertence a Murdoch. Murdoch é um homem que, não sei se você sabe, costuma jantar em particular com Donald Trump. E eles foram muito próximos até recentemente. Mas é claro, Murdoch e o Wall Street Journal têm lealdade ao mercado de ações e também aos oligarcas. E eles sabem que essa guerra vai ser muito cara para eles, então precisam publicar um pouco da verdade. E Trump está muito irritado. Então, se o Wall Street Journal ou o New York Times forem atingidos por drones americanos, não se surpreenda. Acho que Trump, todas as noites antes de dormir, guarda mais rancor da própria mídia americana neste momento do que dos iranianos. Brincadeiras à parte, acho que essa guerra, não vejo nenhuma saída. Não porque Trump não vá propor uma saída, mas porque os iranianos não estão dispostos a aceitá-la, como eu disse antes. A única possibilidade para os iranianos, o fim desta guerra, é quando houver resistência suficiente dentro dos Estados Unidos, tanto do movimento anti-guerra quanto dentro do MAGA, e até mesmo em partes do establishment da classe dominante americana, que estão percebendo como ser feito refém por Israel está prejudicando seus interesses. Remember, isso nem se compara à guerra de 2003, quando o complexo militar industrial se beneficiava vendendo para o Catar, a Arábia Saudita e o Bahrein. Esses países não vão dos Estados Unidos agora. Todos eles vão se inclinar para a China e a Rússia a partir de agora. Então não acho que nem mesmo o complexo militar industrial esteja se beneficiando muito disso. Acho que Israel é quem mais está se beneficiando. E enquanto não houver resistência suficiente para libertar os Estados Unidos das amarras desse sequestro israelense, não acredito que esta guerra possa terminar de forma adequada. Mas isso é uma oportunidade. A cada dia que passa, acho que deveriam surgir mais vozes mais fortes, contra esse sequestro e contra esse sequestro da soberania dos Estados Unidos, por um grupo de sionistas dentro dos Estados Unidos, junto com Netanyahu e o resto de sua quadrilha criminosa. E Ali, agora finalmente, isso acabou de acontecer.
E eu acabei de notar os relatos sobre isso. Os países do Golfo, tentando evitar uma guerra regional, se uniram após os ataques iranianos contra instalações de energia na Arábia Saudita, no Catar, as grandes, mas também no Kuwait. Eles se uniram para condenar o Irã. Mas agora a situação fica ainda pior. A Arábia Saudita está dizendo que a paciência no Golfo não é ilimitada, e o ministro das Relações Exteriores saudita afirma que os vizinhos regionais têm capacidades significativas para responder à agressão do Irã. Agora, isso é simplesmente inacreditável, Ali, porque na minha avaliação, se alguém olhar para isso de forma objetiva, foram os Estados Unidos e Israel que começaram a guerra contra o Irã. Foram os Israel que usaram os estados do Golfo, Arábia Saudita e outros, para lançar essa guerra contra o Irã. E agora que o Irã retaliou dessa forma, eles afirmam que vão entrar na guerra de forma independente para revidar contra o Irã. Talvez, ao chegarmos ao fim aqui, ajude o público a entender por que isso pode ser uma afirmação absolutamente absurda feita pela Arábia Saudita. Bem, antes de tudo, os Estados Unidos e Israel têm realizado cerca de 2.000 missões por dia. Então, o que a Arábia Saudita quer fazer? Acrescentar 5, 10, talvez 20 missões por dia? Que seja. Do ponto de vista iraniano, quando você está sendo atacado por um elefante, a adição de um pequeno rato não muda nada. E deixe-me lembrar de algo. Os sauditas podem estar iludidos pelo armamento caríssimo que compraram dos Estados Unidos. Mas usar esse armamento exige conhecimento militar, compreensão e determinação. Em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, ele também entrou em território saudita e avançou cerca de 150 quilômetros dentro da Arábia Saudita. Os sauditas, mesmo tendo comprado todos aqueles aviões, caças e tanques caríssimos dos americanos, perceberam que não conseguiam nem operá-los. Então eles chamaram George Bush, o pai, e imploraram para que ele viesse à região salvá-los. E ele veio, trouxe suas bases para dentro da terra islâmica sagrada da Arábia Saudita, o que causou muitos problemas aos sauditas depois. E no fim, ele lhes enviou um cheque de 150 bilhões de dólares. Portanto, não acho que os sauditas dizerem que sua paciência é limitada ou ilimitada faça qualquer diferença. E como eu disse, o Ansarullah está à espera. Uma organização muito determinada, que perdeu cerca de 370 mil de seus membros na guerra que a Arábia Saudita impôs a eles entre 2015 e 2020. 307 mil iemenitas, a maioria civis inocentes, muitos deles crianças, foram mortos pelos sauditas. Se os sauditas entrarem nessa guerra, o Ansarullah seria imediatamente ativado. Os sauditas precisam se lembrar do que aconteceu em setembro de 2019, quando um enxame de drones veio sabe-se lá de onde, do sul do Iraque, do Iêmen, quem sabe, e destruiu a Aramco. Eles tiveram que fechar as maiores refinarias e instalações de petróleo por semanas. Foi então que os sauditas perceberam que não eram rivais do Irã e apresentaram uma proposta de distensão. Portanto, eles deveriam apenas se lembrar desse evento e não blefar de forma alguma. Eles não estão em posição de ameaçar o Irã. Não têm os meios para ameaçar o Irã. E do ponto de vista iraniano, quando você está sendo atacado pelo maior exército do mundo, não importa se um pequeno exército do Catar ou da Arábia Saudita se junta ou não. Ridículo. Não parece mudar nada além de talvez uma abordagem mais cosmética em relação a tudo isso. Bem, Ali, há algo que você queira acrescentar? Isso dá legitimidade ao Ansarullah para voltar a entrar nessa guerra, assim como tudo o que eles fizeram antes. Quero dizer, se não fosse pelo ataque a Kark, o Irã não teria a ilha de Kark. O Irã não teria legitimidade para atacar Fujairah. Se não fosse pelo ataque ao campo de South Pars, o Irã não teria legitimidade para atacar o Catar. Então, de certo modo, cada movimento que eles fazem só os afunda mais e mais no atoleiro. Acho que, se permanecerem em silêncio e estáveis, seria melhor, porque até agora o Irã não fez nada de forma preventiva.
E se eu tiver um minuto, muitas pessoas criticam o Estado, perguntando por que não atacar preventivamente os Estados Unidos, quando todos sabiam que Trump iria atacar o Irã. E agora, eu acho que o Ayatollah Khamenei estava certo. O Irã nunca, jamais iniciou uma guerra de forma preventiva. O Irã afirma, e eu acredito que essa afirmação é absolutamente verdadeira, que todas as nossas guerras, não apenas nos últimos 47 anos da República Islâmica, mas desde 1812, foram guerras de defesa. Todas elas foram guerras em que nos defendemos. Nós nunca iniciamos uma guerra, e acho que eles estão certos. Eles nunca escalaram preventivamente. Sempre esperaram que o outro lado cruzasse uma linha vermelha, e então retaliaram. Portanto, se você observar os últimos 19 dias, o Irã não cruzou nenhuma linha vermelha. É por isso que nenhum dos países da região está em posição de criticar o Irã. A Arábia Saudita deveria criticar os Estados Unidos e Israel por atacarem instalações iranianas. É bom. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Quero garantir que todos saibam sobre a Jadal Media. O link está na descrição, marcado aqui, para que vocês possam acompanhar. Não deixem de seguir o trabalho do Ali. Pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa. Quero agradecer a todos que enviaram superchats e afins, incluindo as palavras gentis para o Ali. Obrigado pela sua assinatura, obrigado pelos seus comentários. Ali, é algo que você queira dizer ao público antes de encerrarmos? Acho que sabe, a quadrilha de criminosos, a quadrilha daqueles que chantagearam políticos nos Estados Unidos, brincou com fogo. E todos nós, inclusive você e eu, Dani, vamos pagar por esse fogo. Além de testemunhar crianças inocentes morrendo no Irã agora, além de ver mais civis pagando o preço, também serão as classes trabalhadoras em todo o mundo, em todo o globo, que vão pagar por isso. Então acho que foi um pouco decepcionante não ver milhões de pessoas nas ruas se opondo a essa guerra. Então, onde quer que você esteja, deve mostrar sua oposição a esta guerra. Esta é uma guerra criada por menos de um punhado de pessoas com mentalidade criminosa. E as pessoas devem dizer não a elas. As pessoas devem dizer não. Não devemos apenas assistir à mídia e nos sentir frustrados. Devemos ir às ruas ou de qualquer outra forma e nos opor a isso. Porque se não nos opusermos agora, guerras ainda maiores virão. Estamos atravessando um momento muito difícil e crítico na história. É como mudar de uma ordem mundial para outra. E se as pessoas não se envolverem de forma mais sincera, teremos guerras cada vez mais sangrentas. Sim, eu acho que essa guerra ali é a prova exata do que você acabou de dizer. Essas guerras só vão ficar maiores e mais difíceis para um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. Sem mais delongas, pessoal, vamos encerrar por aqui. Estarei de volta amanhã às 14 horas, horário do leste. Não deixem de sintonizar no dia 20 de março para isso. Confiram a descrição do vídeo para ver todas as formas de apoiar este trabalho. Patreon, Substack e muito mais. Vocês também podem encontrar o Ali na Jadal Media por lá. Vejo vocês todos amanhã, às 14 horas, horário do leste, dia 20 de março. Tchau, tchau. Tomorrow, 2 p.m. Eastern, March 20th. Bye-bye. Bye-bye.